E agora nós vamos ver como nós vamos preencher a planilha em si. Nós temos aqui então o nosso exemplo de julho, deixei toda zeradinha para vocês verem o funcionamento. Enquanto estava fazendo a gravação, eu vi algumas funcionalidades que poderiam ser inseridas, então eu coloquei para vocês. Então essa planilha está um pouquinho diferente do vídeo inicial por conta disso, tá? Eu incrementei algumas funcionalidades nela, tá? Vocês vão ver que vai ficar bem melhor para poder utilizar. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, vocês vão preencher o mês, no caso aqui estou colocando o mês de junho, poderia colocar o mês de julho, automaticamente ela vai modificar para vocês aqui a data. Se vocês precisarem de colocar um outro intervalo que comece, por exemplo, no meio de um mês e vá até o próximo mês, vocês podem estar colocando aqui manualmente sem problema nenhum. Ou então vocês podem colocar conforme a fórmula que eu especifiquei aqui para vocês. No caso, vou colocar um exemplo para vocês aqui, começando do dia 14/7 e aí vai até o meio do mês de agosto. Vamos considerar 30 dias corridos, fechados. Então, no caso, eu posso fazer aqui igual essa data mais 29, porque ele já está contando o D3, ok? Então, colocando ali, vai mostrar para vocês o dia 12. Se vocês quiserem 31 dias corridos, coloque aqui como 30 e aí ele vai fazer para vocês. Cuidado para não preencher além por causa do espaço da planilha, tá bom? Bom, vamos lá então. Deixa eu desfazer aqui para ele poder voltar o mês fechado. Aqui na parte da matrícula, nós vamos colocar a matrícula. Não tem a parte de definir pelo nome. Por quê? Vocês podem ter funcionários com nomes iguais, tá? Já aconteceu situação assim e aí teve que reverter para colocar uma numeração que fosse única para cada funcionário, tá? Então, sempre vai ali pela matrícula. Aqui embaixo vai trazer para vocês também a questão do expediente, que a gente já cadastrou. A tolerância, vocês vão especificar qual é a tolerância da empresa a 10 minutos, tanto para mais quanto para menos por dia. Lembrando que a planilha, gente, é por base de carga horária, tá? O funcionário tem que cumprir 8 horas no dia. Então, se ele chegar um pouquinho mais tarde, mas ele também compensar no final, fechou às 8 horas, ok, tá? Não é baseado no horário cravado da chegada, horário da saída, não é assim, ou do intervalo. A planilha é baseada em questão de carga horária fechada, ok? Aí vamos continuar então. Aqui ele vai preencher para vocês o mês anterior, se tiver alguma carga horária aí do banco de horas. Vai fazer o mês atual, que ele vai fazer o cálculo para a gente depois. E nós temos também um acumulado que ele está mostrando para vocês como 4 horas, porque está juntando o mês anterior com este mês que ainda não foi preenchido. Observem que aqui vocês têm toda a planilha zerada, porque a gente não começou a preencher. Porém, quando nós começarmos a preencher, vocês vão observar que todos esses números que estão aqui vão virar para números negativos até o dia 26 de julho, que é o que eu estou gravando agora este vídeo. Ela só vai liberar o resultado dos cálculos quando chegar o dia. Então, quando vocês estiverem no mês de agosto, por exemplo, estão iniciando, vocês vão ver que a planilha de vocês vai mostrar direitinho sem ter horas devedoras. Agora, ele vai me mostrar uma quantidade grande de horas devedoras porque ele está entendendo que aquele dia já passou e não teve nada escrito. Então, o funcionário está devendo hora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vou colocar 8 horas e vai sair meio-dia. Vou colocar horários fictícios para vocês poderem ver como que funciona. Lembrando mais uma vez que eu falei no início, nós fizemos vários testes com a planilha, porém, se vocês ainda encontrarem alguma inconsistência, por favor, entre em contato através do e-mail ou do WhatsApp que tem aí na planilha de orientações, tá bom? Pra gente deixar aí bem certinho e vocês não terem problema nenhum. Vou pegar agora aqui na segunda-feira. Bom, fez ali o cálculo pra gente, não tem nenhuma hora devedora ou nenhuma hora extra. Vou copiar agora esse intervalo e eu vou colocar aqui para 19 horas. Já está computando ali 2 horas extras de 50%. Isadora, mas aqui na empresa a gente não considera 50%, a gente considera 60%. Tudo bem, vem aqui e modifica para 60%, sem problema nenhum, tá? Ele vai permitir que vocês modifiquem. Ah, mas aqui na empresa, a partir de 2 horas, já vai mudar para 100%. Esse tipo de cálculo a planilha aqui não vai fazer. Ela trava 100% considerando feriado e dia não útil, tá? Seria o dia de folga. Bom, vou voltar aqui para 50%. Vou fazer mais uma situação aqui. O funcionário
trabalhou agora, esticou muito e foi até 23 horas. Feito isso, ele já vai mostrar para vocês, ó, 5 horas extras de 50% e ele está mostrando aqui 1 hora extra com um adicional de 20%, porque avançou o período aí das 22 horas, ok? E aí vocês têm outros tipos de lançamento que vocês podem fazer. Por exemplo, o funcionário começou a trabalhar às 19 horas e foi até 4 horas da manhã. Fechou 8 horas certinho, vai receber 5 horas de adicional noturno, porque está computando das 23 até as 4 horas. Das 22 até as 23 estava no horário de intervalo, tá? Se eu pegar agora e colocar aqui até as 6 horas, vocês vão ver que ele vai fazer, ó, trabalhou 10 horas, aqui a gente tem 2 horas extras, então, tem 1 hora extra de 50%. Por quê? Aqui está considerando que às 5 horas parou o adicional noturno. Então, ele fez 5 horas de adicional noturno, das 23 até as 4 horas. Depois disso, começou a hora extra. E aí, ele computou 1 hora extra de 50% mais 20, que é o adicional noturno. E está computando aqui mais 1 hora extra de 5 horas até as 6. Então, mas como é que eu vou ficar sabendo aí quando é que começa a hora extra? Como é que ele está fazendo? Aqui do lado, vocês têm uma tabela que mostra para vocês o total de horas extras feitas, o total das horas devedoras, o total de horas noturnas, e aqui ele está computando a hora noturna, considerando das 22 às 5, ok? E aqui ele está computando para vocês qual é o início da hora extra. Então, ele está mostrando a hora extra começou às 4 horas da manhã, certo? Então, de 4 às 5 vai receber 50% mais o adicional noturno. E aqui está mostrando qual é o término da hora extra, tá bom? Então, ele está mostrando para vocês todas as informações direitinho. Aí vai entrar aquela seguinte situação, mas aqui na empresa, quando o funcionário estende, o adicional noturno também estende. Então, aqui não seria 1 hora de 50%, e sim seriam 2 horas de 50% mais 20%. Então, neste caso, vocês têm essa área aqui, que se vocês utilizarem dessa forma, deixa visível. Se vocês não utilizarem, vocês podem clicar aqui no sinalzinho de menos e ele vai ocultar aquilo dali, ok? Clicou no sinalzinho de mais, volta a exibir de novo. Aqui vocês podem colocar ó, que vocês querem estender essa hora. Então, a gente vai clicar aqui na setinha e vão colocar para sim. Quando vocês fizerem isso, ele já vai computar para vocês, ó, que não tem nada aqui, que não vão considerar nada para esse lado, mas vocês vão ter 5 horas de adicional noturno, 20%, e 2 horas, 50 mais 20. Este lado de cá só vai aparecer para vocês, no caso dessas duas áreas aqui, quando vocês tiverem hora extra que não contemple adicional noturno, tá? Então, essa área que está aqui, ela se refere à substituição dessa daqui, caso vocês adicionem mais tempo para o adicional noturno, tá? Bom, para agilizar aqui um pouquinho, eu fiz alguns exemplos para vocês de mais alguns horários para vocês poderem ver como que ele funciona. Por exemplo, das 19 horas às 22, das 22 até as 6, aqui ele está mostrando 2 horas extras. Aqui ele não está mostrando nada pra gente, mas aqui na frente está mostrando que foram feitas 5 horas de adicional noturno e mais 2 horas considerando a hora extra. E a hora extra, no caso, começou às 4 horas da manhã. Então, de 4 às 5 e de 5 às 6, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma situação de troca da folga. Se vocês observarem aqui, é dia de domingo. E aí vamos considerar que a pessoa fez uma troca, né, e vai substituir por uma quarta-feira. Um exemplo, tá? Então é só vocês colocarem aqui troca da folga, sinalizarem qual é o dia que vai ter essa troca, para que ele possa fazer a contagem certinha. Então, apesar de ser domingo, ele está considerando aqui na frente como se fosse uma quarta-feira. Aqui vocês têm embaixo a outra troca, né, que seria no caso esse domingo, foi trocado ali na quarta-feira. Então, indiquei aqui na frente que foi domingo. Ele já entendeu que domingo é um dia que não trabalha. Então, ele já zerou aqui na frente, não está contabilizando esse dia. Então, vocês têm essa possibilidade aí das trocas, indicar as trocas, ok? Aqui eu coloquei para vocês uma situação de que a pessoa não trabalhou e vai ter uma falta descontando na folha de pagamento e não descontando do banco de horas em si. Neste caso, só colocar aqui falta
com desconto no pagamento, tá? Ele vai zerar para não contabilizar ali no banco de horas, mas se vocês veem aqui no final, a gente tem uma tabela que faz aí um relatório de todas as informações do funcionário, tá? E aí ele vai mostrar para vocês, ó, que tem um dia completo para ser descontado na folha de pagamento. Se a pessoa trabalhou só uma parte, pode vir aqui e colocar como sendo falta de desconto de pagamento também. Ele vai computar para vocês direitinho as horas que estão devedoras, né, que o funcionário está devendo, e aí vai mostrar para vocês que tem 1 hora devedora. Então, um dia inteiro para ser descontado e 1 hora devedora que o funcionário não cumpriu. Ah, e no painel aqui também, vocês têm as horas convertidas, tá, para as horas noturnas. Então, todas as horas que estão aqui já mostra para vocês como hora relógio aqui, e aqui do lado já está mostrando para vocês as horas convertidas, considerando aí aquela conversão para hora noturna, ok? Se vocês forem ver também, posso colocar aqui como compensação de hora extra, para vocês saberem que está compensando hora, então ele vai manter esse horário aqui, então ele mostra para vocês aqui como 0, e aqui ele mostra para vocês como -4. Como é um sábado, está compensando ali 4 horas, então ele vai manter isso e vai abater lá na parte do acumulado de banco de horas, tá? Também tem uma outra situação que vocês podem colocar, como por exemplo, licença médica, ele vai abonar aquela parte ali do funcionário. Mesmo que tenha aqui algum horário, ele vai anular. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, ele vai anular, que o funcionário às vezes deu só a metade ali do atestado, ok? Se vocês forem colocar como, por exemplo, falta não abonada, vou clicar aqui, ele vai manter o que o funcionário trabalhou, mas ele vai continuar mantendo ali aquilo que ele está devendo, tá? Então, vocês têm essas opções que vocês podem estar colocando no relatório de vocês. Observem que algumas, como por exemplo, desconsiderar, ele vai desconsiderar, ó, o dia todo. Então, tomem cuidado, deem uma olhada nas opções que vocês têm, naquilo que vocês realmente precisam colocar para que ele gere para vocês o banco de horas correto no final, tá bom? Lembrando mais uma vez, a planilha é muito complexa mesmo. Vou abrir aqui para vocês poderem ver, ó. São cálculos muito grandes, muito testes para serem feitos, então pode ter horários que não foram contemplados, pode ser que na hora que insira alguma coisa ele pode dar algum erro, então se acontecer isso ainda, por mais de todos os testes que nós fizemos, se acontecer isso, por favor, entre em contato para que a gente possa ir ajustando aquilo que ainda tiver pendente e vocês tenham aí uma planilha que vai ajudar bastante no dia a dia de vocês, ok? Então é isso, minha gente. Um forte abraço. Espero que vocês aproveitem bastante a planilha. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Tchau, tchau.